Entendi. Mas aquelas coisas, eles já tinham feito o decreto, né? O decreto, a prefeita não conseguiu segurar, ela abriu as coisas, o comércio, tudo dia 1º, estava tudo fechado. E aí, os moradores de segunda residência, que moram em São Paulo e tem casa aqui, que preocupa bastante, né? Sim. Ela não abriu ainda. E a partir do dia 15, ela ia abrir 50. A gente não entendeu se são 50 veículos ou 50 pessoas. Amanhã eu tenho uma reunião para entender direito isso. Aí esses caras, aí a gente fez um documento ontem, eu e minha amiga lá no meio do meu trabalho, pontuando algumas coisas, de colocar uma equipe nossa do outro lado em São Sebastião para orientar, assinar o negócio do termo de quarentena, tá ciente que pode ter multa, as penalidades se você não cumprir, né? E, enfim, e é isso, e é torcer, mas eu acho que agora os nossos casos estão subindo, né? Estamos com 59 ou 56, não lembro. Mas ainda nada assim alarmante, a gente tem leito no hospital, tudo. Acho que o que preocupa para vocês é porque vocês ainda não tiveram o primeiro pico, né? Exato. A gente já teve a nossa primeira onda e talvez isso, assim, com um grau de notificação alto, então talvez isso faça com que a segunda onda seja realmente um pouco menos pior, né? Mas não tem jeito. Eu liguei para uma amiga, para a Rita, para saber como ela estava e tal, e ela falou disso, ela, assim, na impressão dela, no achismo, como ela falou, porque não tem como prever, Sim. Ela acha assim que não vai ter essa segunda onda aí, né? Embora muitas pessoas acreditem que sim, porque ela acha que muita gente se contaminou. Então, assim, é tudo no achismo, né? Teve muita gente, muita. A gente está com notificados quase 60 mil. E todos os estudos falam que a subnotificação é da ordem de 10 vezes. Então, assim, 600 mil, né? Se for isso, são 600 mil. E aqui está com uma letalidade pelo IBGE. Então, é isso que eu achei, assim, muito alta a letalidade, né? Não sei se é impressão minha, isso eu fiquei bem preocupada também. Achei uma letalidade elevada. Mas eu acho que foi isso mesmo, viu, Márcia? Oi? Eu acho que foi isso mesmo, viu? Márcia, eu acho que é um misto de... a gente sempre teve uma medicina mais precária aqui, quando precisou de um monte de vaga de UTI não tinha. E em segundo lugar, e assim, a maioria dos lugares que tem menos mortalidade aumentou muito a taxa de gente que morreu por síndrome, Síndrome respiratória aguda grave. Síndrome respiratória aguda grave. Então, assim, morriam de Covid. É tudo isso, né? Então, assim, a verdade é que no Brasil é um negócio bem interessante, que assim, não dá para você fazer previsão de nada. Porque, assim, os dados, nenhum dado é confiável. Não são reais, né? Então, assim, a gente está dando tipo no escuro. A gente está dando... O que eu achei bom aqui, assim, que essa semana a gente conseguiu avançar no seguinte. No gripário, chegou com síndrome gripal, antes a gente só colhia a PCR se fosse daqueles critérios lá, profissional de saúde. Não dá, tem que ser todo mundo, né? Aí agora síndrome gripal todo mundo, né? E passou do 10º dia, vai colher o teste rápido, que antes a gente não estava colhendo PCR para todos. Então isso eu acho que já vai dar uma contida. E com o laboratório que eles fizeram um convênio, em 3 dias a gente vai ter o resultado. Vamos ver, né? Bom, e aí numa população menor, então aí talvez fique mais fácil de fazer. A vigilância vai nas casas, ainda dá para fazer isso, sabe? Aqui não. Mas vamos ver. Ó, a Natália já chegou, tá até um tempinho, viu? Que a gente tá aqui. Fazendo isso aí você evita. Porque aqui a população é muito maior. Porque a gente tá tendo as pedaladas pandêmicas aqui. Aqui é brincadeira. E o hangar tá funcionando, gente? Tá. Né? Aos troncos e e o barrancos. respirador, acharam o PIP ou não? Não. Ele mandou devolver. Foi isso, viu, Márcia? Tá funcionando com os médicos cubanos.
Mas diz que, assim, o trambique não foi nosso, dessa história dos respiradores. Diz que o trambique foi da China. Ah, da China, não foi a quadrilha do Rio de Janeiro? Eu achei que fosse a quadrilha do Rio de Janeiro. Porque, assim, a Os diretora caras compraram o presidente, negócio sei lá errado, o né? que, lá do HC, tipo o equivalente ao presidente da Santa Casa, que eu não sei se lá fala. Sim, sim. Ela é amiga do Rafa, que ela trabalha no Barros. E ela falou que quando Ah, chegaram lá os respiradores, eles chamaram, parece que o Banco me chamou-a para ir lá para ver a checagem. Ela chamou o físico responsável do HC, eles foram lá. E era como se fosse a segunda parte de uma compra, entendeu? Tinham chegado os primeiros respiradores que vieram todos dentro do padrão, do que foi pedido. E aí, digamos, por exemplo, compramos 400, chegou 250 e faltava chegar 150. E aí, nesses 150 novos que chegaram, aí chegou essa versão Mambembe Mequetrefe. Entendeu? Márcia, eles abriram um ventilador e viram que era um Ventilog numa caixa com uma telinha touch. meu Jesus Cristo. Então, o Aí trambique foi de fizeram lá, não foi daqui. videoconferência com os caras da China, eles falaram que não, que estava certo. Um auê. Aí, assim, aciona a justiça para reaver o dinheiro, para não pagar, não sei o que e tal. Mas, segundo ela, foi um golpe De lá. de lá. De lá, né? É. Rei do Norte Muito não tem bem, nada a ver, né? gente. Nós vamos. Podemos começar que tem um outro Zoom depois. Tô chique, vamos né? lá. Vamos lá. Mas tem uma outra reunião depois. Agora tudo é Zoom, né? Meu Deus do céu. Não, mas pode. A família agora é com Zoom. Então a minha mãe fez aniversário. Ontem foi da Regininha. Meu Deus, Regininha de São Paulo? Ela está em Goiás. Conseguiu ir para lá, ficar com a mãe, depois de terem desmarcado umas 7 vezes a passagem dela. Nossa. Mas assim, ela volta para São Paulo. Ela foi. Por enquanto, eu acho que sim, mas ela construiu uma casa super legal lá, né? Eu acho que ela vai embora. Eu não sei te dizer quando, porque ela enrola muito. Entendi. Então, mas acho que ela vai para lá, sim. Vai para Ela vai Goiânia. sair de São Paulo. Caramba. Muito bem, gente. Deixa eu ver aqui se eu me acho para a gente poder começar. Primeiro, mais uma vez, obrigada. Peço desculpa de antemão da confusão da semana passada. Eu fiz uma aula pensando bastante nos residentes, por uma maneira geral. Eu tinha combinado que ia falar só de Fibroscan, mas achei que era bom fazer um pouquinho dos métodos não invasivos, né, de uma maneira geral, só para reforçar o que a gente tem hoje. E, na realidade, a gente vai conversar, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, somos todos amigos e sabemos, já fazemos isso, né? Então, a gente vai compartilhar o que a gente aprendeu junto aí. Eu vou só passar aqui o próximo, peraí. Deixa eu ver se eu consigo parar esse negócio de vídeo aqui, pronto. Fica mais tranquilo. Muito bem, não tenho nenhum conflito de interesse, não comprei nenhum equipamento da China de Fibroscan. Embora tenha chegado um aqui da China, que nessa confusão eu não consegui ver, mas parece que ele tem elastografia, só que ele não é muito validado. Vamos ver. Quem sabe ainda vou operar ele também. Vamos lá, meu amigo. Aqui. Então, a fibrose hepática, né, o que nós vamos avaliar aqui seria isso e das diversas maneiras dessa avaliação. Acho que o conhecimento e a tecnologia avançou muito, né, ao ponto de que alguns anos atrás a gente fazia biópsia ainda para poder indicar tratamento e hoje a gente já tem meta-análises comparando métodos não invasivos. Então, isso é muito bacana, né, de observar essa evolução do conhecimento e hoje nós podemos avaliar essa fibrose através de métodos não invasivos com elastometria, e que é a medida, né, da fibrose através de diversos métodos que a gente vai falar,
e os biomarcadores séricos. Existem vários biomarcadores, como vocês sabem bem, né, que usam matriz celular, proteína, as próprias produtos degradados e produzidos também no fígado. Porém, nenhum desses marcadores ele é específico e eles podem ser influenciados por diferentes situações, medicamentos, elevações transitórias, por infecções, por atividade física, por uso de álcool, enfim. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. A gente tem que avançar ainda em relação aos biomarcadores. Não tem nenhum magnífico, mas a gente já tem alguns que nos ajudam muito na nossa prática clínica, e eu vou me referir principalmente ao AP e o FIB4. Existem diversos marcadores, né, scores, prognósticos de fibrose, que vocês podem depois dar uma olhada. Existem vários capítulos aí, tanto da Sociedade Americana quanto do ISO sobre isso. E esses são os indiretos. E esses é o que a gente mais usa, porque é fácil, é barato, a gente pode fazer à beira-leito ou no ambulatório, né? Tem suas limitações, mas à medida que a gente vai utilizando e ganhando experiência, a gente consegue ter bom senso e saber as limitações de cada método, e por isso que é importante a aplicação disso junto com pessoas treinadas, né? Então, aqui temos os marcadores diretos, Fibroteste, que esses são os patenteados, digamos assim, que utilizam diversos parâmetros, tanto de matriz celular, como outros parâmetros como idade, bioquímica hepática, e aí, através de fórmulas matemáticas, se chega a um número para avaliar a fibrose. Então, o APRE, como todos vocês já sabem, é uma avaliação que utiliza AST e plaqueta, né? É de fácil realização, são testes usados na nossa rotina diária, tem uma moderada acurácia, mas principalmente nas fases mais avançadas da doença, ou seja, a partir de F3 e F4. O FIB4 leva em consideração a idade, a ALT, plaqueta, e ele também tem resultados semelhantes ao APRE, mas talvez mais útil na prática devido ao maior poder de evitar biópsia. Isso foi um estudo, né? Acho que vale a pena citar, mas eu diria para vocês que a maioria dos estudos tem meta-análise desses dois, mostrando que eles são bem comparáveis, né? Então, não é que um é melhor que o outro. FIB4 foi validado principalmente para hepatite C, com e sem HIV, muito menos para NASH e para hepatite B. Tá? O APRE da mesma forma, aqui estão os pontos de corte, né, do que é F1, F2, F3, F4, e para NASH, que é diferente. Tem dificuldade na área cinza, né, que é a partir de F2, diferenciar entre F2 e F3, isso a gente vai ter realmente limitação nesses métodos. Tá bom, vai começar a apendicite, tá, tudo bem. Então, vamos lá. Eu trouxe essa meta-análise para vocês observarem que esses métodos, eles já vêm sendo utilizados bem, assim, já faz tempo a primeira publicação do APRE, né? É interessante isso, porque é que nem moda, né? Nós na medicina. A partir do momento que vão surgindo outras coisas, e aí agora que se encaixou esse método, que ele é simples, a gente resgata ele é lá do início dos anos 2000, e então a gente usou muito, especialmente no momento que a gente precisava indicar o tratamento para os pacientes com fibrose avançada, né? Hoje a gente vive uma outra realidade, mas aqui é para mostrar para vocês que eles têm uma boa acurácia tanto para hepatite C quanto para B, para NASH um pouco menos, tá? Álcool não é muito bem avaliado, mas existem estudos que já foram feitos, mas a maioria ele não foi feito para isso, né? Acho que é importante a gente citar isso.
e a área sob a curva dele para cirrose é a melhor que tem. Tá? Então, já foi utilizado e a gente acaba usando, né, gente? Quando, mesmo se é outra doença, às vezes não está difícil de fazer um fibroscan, deixa eu fazer um ARP e um FIB4 aqui. Às vezes é uma outra doença, a gente quer usar, mas lembrando disso, que ele não foi feito exatamente para isso. Muito bem. Ele é um método, esses dois são métodos não invasivos, aqui barato, né? Menos caro, assim. Útil para hepatite C, para determinar a fibrose significativa, especialmente acima de F2, aqui faltou corrigir, acima de F2 para F4. Não pode ser mais útil na fibrose, pode ser mais útil na fibrose quando ela é distribuída de forma desigual, né? Então, às vezes, quando a gente tem um método, por exemplo, como a elastografia transitória, o fibroscan, que a gente utiliza um pedacinho, né? Avalia um pedaço ali de 4 centímetros abaixo da cápsula, mais ou menos. E se tem uma fibrose, uma distribuição irregular naquela área menos ou mais, a gente pode estar fazendo uma avaliação que ela não é real quando a gente compara com o fígado todo. Diferente quando a gente faz uma ressonância, uma elastografia por ressonância, que consegue ver o fígado inteiro. Então, como ele usa parâmetros de ALT, AST, que é uma produção do fígado todo, talvez seja isso, né, que seja algo melhor do que quando a fibrose ela é desigual e a gente tem um benefício na avaliação nessa situação. Bem, ele não é tão sensível que falar contra, né, o suficiente para distinguir esses estágios intermediários, mas hoje, na nossa prática, o que nós precisamos é saber quem são essas pessoas de estágio mais avançado, não para tratamento, mas para planejamento do acompanhamento, do follow-up deles. O grau de fibrose não se correlaciona linearmente com o estágio da biópsia, né? Isso aí nem sempre é igual e pode ser melhor para avaliar a presença de inflamação. Isso é no caso do fibroteste, ele não está falando só do AP do FIB4 aqui. É um prós e contra dos métodos não invasivos, tá? Então, o fibroteste, que leva em consideração substâncias da matriz celular, também ele acaba aumentando muito quando tem inflamação. Então, quando você quer ver inflamação, ele é um bom método, mas a gente acaba não usando porque é caro, uma patente bem cara. E fora esses métodos bioquímicos, que no nosso dia a dia a gente acaba usando esses que eu mostrei, mas existem vários, existem outras formas de avaliar a fibrose, que são os métodos físicos, os princípios físicos, né, que são, por exemplo, a elastografia ultrassônica, né, que é uma ferramenta, um modo que avalia a rigidez desses tecidos. A gente pode utilizar através da elastografia por compressão, que é a strain elastography. Qual que é o problema disso? É que cada médico tem uma mão mais levinha, né? Se você vai pegar alguém delicadinho, que deixa cair tudo, não vai fazer o exame direito. Então, tem muita alteração entre examinador. Isso não é bom. Agora, a elastografia por ondas de cisalhamento, que é o ARF, que a gente tem aí na nossa prática também, o ShareWave, isso já é melhor, tem bons resultados, uma boa validação. Outras informações que a gente pode obter também com esses métodos é a avaliação comparativa da rigidez, né, compressão, e a avaliação quantitativa direta, ou seja, da fibrose, quando a gente usa os de onda de cisalhamento como o ARF e o ShareWave. E a formação do elastograma, que aqui nesses métodos por ultrassom normalmente é dado em metros por segundo, mas várias companhias já estão trazendo equipamentos que a gente pode transformar isso no mesmo momento, até a Siemens, Philips, para quilopascais. Mas ainda há uma diferença, a gente vai ver grande entre pontos de corte de acordo com o fabricante, e isso atrapalha um pouquinho para a realização de estudos científicos. Então,
nós temos a avaliação da fibrose por métodos físicos através de ultrassonografia, né? E aí nós temos o FibroScan, que não é um ultrassom, mas utiliza a ultrassonografia para a realização do exame, o Point Share Wave, né? Que é o ARF, tá? E aquela elastografia que é por point quantificação. Eu não tenho experiência com esses métodos por ultrassom, eu fiquei acompanhando um serviço por um período, mas com certeza vou ter que fazer um treinamento maior, porque já faz tempo que eu fiz. E isso precisa estar fazendo toda hora. Não é difícil, é bem tranquilo para a gente que já vê muito ultrassom, tomografia de paciente com hepatopatia, é tranquilo, que temos noção de anatomia, especialmente os cirurgiões, com a vascularização hepática, é tranquilo. E é bacana que a gente consegue também fazer uma avaliação do fígado. Tem essa Real-Time Share Waves do Explorer também, que é um outro método por ultrassom. E o método baseado na ressonância, que é o padrão ouro, né? Mas que para o dia a dia do SUS é inviável, mas existem alguns centros de pesquisa que têm, e é bem interessante, porque ele avalia o fígado como um todo. O que é interessante desses métodos, né, já físicos? É o estadiamento da doença, que eu acho fundamental, assim, a gente ter um parâmetro de imagem para isso, traduzir a nossa impressão, nosso exame físico e documentar isso através de imagem. É possível nós avaliarmos o prognóstico, né? Quantos de nós já fazendo FibroScan com valores elevados de quilopascais, já, putz, esse doente aqui vai ter alguma complicação em breve, seja um hepatocarcinoma, seja um sangramento. Então, a gente adquiriu essa experiência com o método e percebe que ele pode nos ajudar no prognóstico do paciente, além do Child, do MELD e de outras coisas que a gente utiliza. Eu sinto muito isso, assim, da experiência que eu tive com o FibroScan. Me ajudou muito a estratificar o prognóstico dos pacientes. Importantíssimo para uma decisão terapêutica. Vamos lá, há 4 anos atrás, talvez, a gente dependia disso, acho que mais tempo, uns 5 anos atrás, a gente dependia de métodos seguros para avaliação de fibrose para indicar o tratamento na hepatite C, né? Hoje não é mais assim, mas existem decisões terapêuticas, especialmente do ponto de vista cirúrgico, que um FibroScan bem feito vai determinar se esse paciente vai ser submetido a uma cirurgia ou não, especialmente um cirrótico sem varizes e com um tumor. É uma coisa a mais para a gente avaliar se esse paciente vai ter um bom prognóstico pós-operatório ou não, para tomada de decisão, né? Porque a mortalidade, dependendo do grau de fibrose, isso vocês sabem muito bem que aumenta a partir de 20 quilopascais, e então tem todos os desfechos desfavoráveis nessa população. E claro, para trabalhar nossas estratégias de segmento, então, rastreamento de varizes de esôfago, né? Nós não estamos autorizados a dizer que elastografia para screening para hepatocarcinoma, mas nós sabemos que nos pacientes com elevados quilopascais a partir de 25, ou 27, ou 29, dependendo do estudo, esse paciente tem um risco maior, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente já tem evidência, mas a gente não pode utilizar isso como ferramenta de screening, de vigilância, porque não é um método que tem em todo lugar, de fácil acesso, e não é um método barato. Então, o ultrassom ainda é superior para este fim. Mas nós que estamos em centro de referência, quando realizamos um exame desse, a gente tem que estar atento e buscar o tumor. Essa semana eu perdi 2 pacientes com hepatocarcinoma. Essa semana não, semana que a doutora Gilberta morreu.
perdi um menino com anemia falciforme cirrótico, e ele tinha 45 de KPA que eu fiz Nossa, em janeiro. Eu pedi, ele já tinha 2 tomografias sem nada. E eu falava para o Luiz, que é o colega da clínica, eu falei, onde que está esse hepatocarcinoma, gente? Porque esse menino tem isso. E é uma anemia falciforme, vivia internando com dor, e tinha uma imagem lítica, e a hemato, não, isso aí é da anemia falciforme. Eu falava, gente, fiz ressonância, não apareceu há 5 meses atrás. E fiquei de olho nele. E aí ele internou com uma ascite, uma sepse, provavelmente por PBE, fez a tomo, estava lá, 11 centímetros infiltrativo. Márcia, e aí nesses Então, casos não vale fazer uma arteriografia? pois é, Fernanda. Assim, você lembra que há 15 anos atrás a gente utilizava isso, né? Pois é, Eu dava lipiodol e depois fazia 15 dias depois uma tomografia sem contraste para esperar. Com o advento e melhora da tomografia, tudo, não se justifica mais isso. A minha impressão é que a gente fez uma tomografia e uma ressonância que não foi bem feita, ou não deu contraste de verdade, tem todas essas coisas, né? Vai para um centro que, sei lá quanto de contraste que dão, não está aqui, o protocolo não é com a gente, né? Então, para vocês terem ideia, aqui quando cheguei eu vi alguns casos que eu tive que ligar para o colega, que eles não ficam aqui, eles ficam em São Paulo com 10 mil exames do Brasil inteiro, então é tudo longe. Eu falei, olha, eu acho que esse paciente com todo jeitinho tem um hepatocarcinoma, acho que tem um nananã, você podia rever se não tem uma Shout? Ah, sim. Aí foram várias outras vezes, ele falou, Márcia, eu fui rever o nosso protocolo, queria agradecer as suas insistências em ligar para a gente repadronizou, porque eu acho que eles não estavam fazendo direito. Então, imagina, né? A gente que vê todo dia e que tem que dar isso daí. Agora, isso que o cara está aqui, o outro, a ressonância vai para Caraguá, vai não sei para onde, às vezes São José, e você não consegue, né, tirar um doente de novo aqui, é tudo muito caro para a prefeitura. Então, e não tinha tumor. Então, esse menino, eu fiquei encafifada, sabe? Me deixou bem mal. Mas eu estou falando isso para dizer que esse menino tinha 45 e a gente fez o que tinha que fazer. Vai fazer a tomografia. Sinceramente, eu não pedi ultrassom para ele quando eu vi os 45. Teoricamente, tem que fazer ultrassom. Eu tenho mais acesso à tomografia aqui no meu ambulatório. Hoje eu mandei 2 pacientes, uma cirrótica por vírus B. Eu ligo para a chefe do PS, tá de jejum, Márcia, vem. Aí faz o exame, o ultrassom está demorando 4 meses para fazer. Então, nesses casos que, né, precisa mais cirrótico, de compensador, eu tenho feito isso. Rápido, né, Márcia? Senão... Oi? Acho que tem que usar o recurso mais rápido, né? Pois é, exatamente. Essa paciente, eu acho que ela deve estar com tumor, a que eu vi hoje. A gente vai comentar mais para frente. Muito bem, esse é o nosso Fibroscan, né, que a gente já falou aqui, ele veio, que ele serve, o dia a dia de vocês, não sei se vocês estão fazendo, eu sei que tem toda a dificuldade do SUS aí para fazer as manutenções, mas é um bom método, né? Aqui ele está mostrando só a sonda M e a XL, mas vocês sabem, existe a sonda S, que a sonda deve ser essa pequenininha aqui, para a criança, né? Já está validada, isso tem que utilizar de acordo com o perímetro torácico, tem todas as especificações, o aparelho, o mais novo já até diz, se é S1, S2 para usar, que a sonda é única, né? A gente só muda na tela se é 1 ou 2 baseado no perímetro torácico. O CAP é essa ferramenta que eu diria para vocês que o Fibroscan hoje vive disso, né? Do CAP, porque é o único que consegue medir a gordura. Eles estão se segurando na pontinha do dedo no CAP, porque os outros métodos também estão cada dia mais bem validados, mais baratos. Então, o Fibroscan tem essa dificuldade de mercado. Mas o portátil agora eles estão alugando também com um custo bem menor,
porque eles tiveram que baixar a bola, que eles estavam perdendo muito espaço para os métodos de ultrassom, né? Então, tirar uma dúvida? oi. Assim, tirando essa questão do preço, mas assim, com relação à validação do exame, no fim, você acha que o Sharewave ou o AF são superiores ao FibroScan? Porque a ressonância a gente já sabe que é o padrão ouro. Mas em relação Sim. a esses outros, comparando o Sharewave com o FibroScan com o AF, é tudo igual? A diferença é mais no preço mesmo? Ou você acha que os métodos por ultrassom são mais interessantes? Então, vamos lá. O que a gente tem de evidência científica de o que a gente consegue em termos de acurácia para avaliar a fibrose, o FibroScan é o mais estudado. Isso não tenha dúvida. Então, você vai ver sempre no final, olha, são comparáveis, esses aqui não teve diferença, mas não dá nem para comparar, porque são métodos diferentes. Então, do ponto de vista de diagnóstico de fibrose, eles foram semelhantes no último consenso, entendeu? Mas o que tem mais validação é o FibroScan. Tá. Por exemplo, para NASH, não digo para NASH, né? Para esteatose, é o FibroScan, que consegue avaliar o grau que você tem de esteatose. E aí, a fibrose, muitas vezes você vai dizer para o doente, olha, eu quero te ver daqui 4 meses, porque deu elevada essa fibrose, mas isso pode ser por conta da sua esteatose que está muito alta. Sim. Então, esse manejo você não tem nos outros métodos. Ele vai te dar um valor X ali, você não quantificou a esteatose, e aí? O que você vai dizer para o teu doente? Então, o FibroScan, a gente ainda pode, olha, se eu volta daqui 3 meses, vamos refazer seu exame para ver se houve uma diminuição, quando o senhor perder peso, e aí se houve é por conta disso, né? Essa fibrose mais elevada deve ser por conta que a sua esteatose está muito elevada, então pode ter esse fator. Isso os outros não têm, entendeu? Entendi. Agora tem uma nova tecnologia, não sei te dizer se acho que é da Siemens ou da Siemens, que é o Juniper, se eu não estou enganada, que chama. São os dois, né? Tem FibroScan e ARF junto, que eu, sinceramente, eu acho que deve ser muito caro, né? Assim, dentro de uma coisa de pesquisa, ok. Mas até aí, falar, bem, se deu esteatose, grau não sei quanto, a minha conduta vai mudar, isso tudo a gente tem que também ter análise crítica disso. Sim. Mas o que eu posso te dizer em termos de evidência são comparáveis, e o que tem mais validação é o FibroScan. Então, a gente fica mais seguro naquele método. E outra coisa, para nós, é aquilo que a gente faz, né? A gente se sente mais seguro. Isso é natural do ser humano. Não, mas eu pergunto porque é bom saber, assim, que é um método mais antigo, vai chegando um monte de novidade e no fim, mas assim, os resultados são equiparáveis, não é? São, sim. O FibroScan mais o que precisa, a meu ver, é ter muito cuidado com quem faz, né? Que daí é essa questão. Sim. Porque... Não é examinador, né? Não tem jeito. Por mais que tenha aquelas medidas lá de contenção, mas se não tiver uma técnica adequada, você pode realmente fazer um resultado aquém. Né? Exato, colocar no lugar que não é correto, perto de vaso, não ter cuidado com a qualidade da medida. E aí vai para uma clínica de radiologia McDonald's, entendeu? Uhum. Então, desculpa, mas às vezes, né, a gente tem que dizer. Nós estamos formando crianças, né, meninos aí. Então, a gente tem que colocar tudo isso para eles, né, para eles terem responsabilidade e ler, porque a gente tem que fazer as coisas baseadas no que a gente tem de evidência. Ok. Muito bem. O FibroScan, só mostrando para elas principalmente, nós temos aqui a sonda, né? Então,
Gente, é fundamental a gente fazer dentro da técnica. Isso aqui tem que estar retinho, perpendicular, não pode estar torto, virou. Tudo isso influencia. O Fibroscan tem todas essas coisinhas. Então, o que ele vai avaliar mais ou menos dentro desse 4 centímetros, que é muito maior que a biópsia, né? Mas não avalia o resto. Tá? E o elastograma que a gente vai ver depois, ele não é uma imagem anatômica. Aquele pretinho que a gente vê do elastograma não é imagem anatômica, e sim uma representação da propagação da onda elástica no fígado. É isso aqui que a gente tem no nosso dia a dia. O que a gente vê aqui são as imagens de ultrassom, né? Então, aqui a gente identifica, sabe que está no fígado. Essa ondinha que como se fosse o eletrocardiograma, né, do local, e o nosso elastograma está aqui. Então, um elastograma muito bem feito, retinho, sem espículas, né, e que a gente consegue ver até essa basezinha aqui, a imagem do elastograma. Aqui tem o resultado do CAP, que eu vou falar em relação ao IQR. E aqui é o do Fibroscan 6.9 KPa. A gente precisa manter esse intervalo, esse QR. A literatura fala, né, abaixo de 30. Mas a gente sempre busca deixar de 20 para baixo. Quanto melhor, quanto menor esse intervalo interquartil, mais homogêneas serão as nossas medidas, e isso vai refletir em maior acurácia da avaliação da fibrose. Aqui a gente faz 10 medidas, o equipamento ele exclui as medidas que não são válidas, então a gente tem que ter 10 medidas, né, 100% válidas ou acima de 80%. O primeiro trabalho publicado falava que tinha que ser a partir de 60%, mas hoje a gente só aceita acima de 80% de medidas válidas. O CAP que avalia a gordura, eu vou mostrar para vocês os pontos, as medições. Tá. Os pontos do Fibroscan são aqueles que devem estar lá no ambulatório, né? O que é fibrose, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, que se considera cirrose. E o CAP, o Casterra foi o autor que, digamos assim, que iniciou os trabalhos com a elastografia por Fibroscan, e que acabou publicando esses pontos de corte para a esteatose. Existe uma outra tabela da Sassa, se eu não estou enganada, que também a gente usava aí na Santa Casa, era mais recente, eu achava que era algo melhor, o pessoal do HC também usava, mas assim, a diferença era pequena, tá? Então, qual que é o grande X aqui? Eu vou voltar a esse slide. Eu tive muita dificuldade no início, que a gente não tinha literatura para falar do IQR e do CAP. Se falava sempre do IQR, do Fibroscan, do elastograma. Para as meninas aí, IQR é um intervalo interquartil. Então, entre uma medida e outra, esse intervalo ele não pode ser muito grande. Por exemplo, uma medida 5, uma medida 12, outra 10, outra 50. Esse exame não está bom tecnicamente. Então, a sua avaliação de qualidade do exame tem que ter 80% de medidas válidas, e isso daqui tem que ter abaixo de 30, tá? E aqui a gente não tinha um consenso na literatura, até que veio um carinha aí, eu acho que é um chinês, eu esqueci o nome dele, Taco, sei lá, esqueci o nome. Ele publicou aqui que isso daqui é 40, 44, papapá. Às vezes você tem um elastograma lindo e isso daqui está 60. A gente quer morrer, né? Porque tem que refazer o exame para encontrar, e às vezes nem sempre a gente refaz e acha o que a gente tinha. Olha, esse é um problema ainda. Agora eu não estou mais fazendo Fibroscan, né? Só quando eles me emprestam. Então era isso que eu queria fazer. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Alô? Estamos, doutora. Sim. Doutora, a senhora pode só voltar no Então, último slide para tirar uma foto?
Esse? Não, o outro. Ô, Márcia, eu queria só aproveitar, porque assim, Esse. tive um acesso de tosse e não ouvi uma parte que tu falaste. Qual seria, então, o IQR, o intervalo interquartil, para... QR do CAP, né? Isso, qual seria? Do 40. 40. Tá. Abaixo de 40 tem que vir. Tem que ser abaixo de... 40, isso. Beleza, obrigada. Pronto, doutora, obrigada. Esse aqui é chato, mas tudo bem. Nada, querida. Isso aqui eu trouxe só para a gente relembrar, né? Porque a gente faz e às vezes, assim, aquela avaliação inicial do doente, quando ele entra com o técnico de enfermagem, que faz um pequeno questionáriozinho, é importante orientar o paciente que tem que ter jejum. Logo que começou o jejum era de 4 horas, outros 6 horas, agora eles estão falando de 2. Eu continuo fazendo de 4 porque eu acho melhor, porque o brasileiro é complicado, mente muito. Então, como eu falei, o IQR médio é menor que 30, os níveis séricos de transaminases para a gente indicar o exame tem que estar abaixo de 5 vezes o limite superior da normalidade. Gente, isso é importante, influencia no resultado do exame. O consumo de álcool, né? O IMC, a gente vai usar a sonda XL, que é a sonda para gordinho com acima de 30, IMC acima de 30, ou se a distância da cápsula pele for maior que 25 milímetros. A gente não fica medindo isso, né? Eu nunca medi. Mas eu via que tinham pacientes obesos que a coisa que o espaço intercostal não tinha gordura do lado da mama, sabe? A gordura era mais para baixo, para o quadril. Então, né? Então aqui do ladinho muito, né? Tranquilo. É o que eu faço. Agora quando então, é isso aí. A gente vai aprendendo, né? Faz essa avaliação aí, põe o dedinho. Ausência de insuficiência cardíaca e outras causas de fígado congestivo. Isso é importante. A gente trata em centro de referência de doente com muita comorbidade. Então, fulano está cirrótico, ele está cirrótico, mas ele tem insuficiência cardíaca, que está ali compensadinha, mas você vai ver, tem insuficiência cardíaca congestiva, não dá para fazer, ele vai ter congestão hepática, o valor vai estar alterado, né? Se for um cirrótico, ok, mas e se não foi, a gente está dando como cirrótico? Então, tem que saber as limitações do método, assim como os pacientes que têm obstrução da via biliar. Ainda hoje, o Maurício estava com um caso, bem que dá para fazer a fibroscopia. Eu falei, Maurício, como é a colangio-ressonância? Está obstruído. Então, não dá, porque precisa saber se tem uma hepatopatia crônica ou não esse paciente que ele viu associado, que não tem varizes, as plaquetas estão ali no limite. É um caso perfeito para fazer uma elastografia, mas se tem obstrução, não dá para fazer, porque vai alterar para mais o valor. O jejum, eu não sei, aqui nesse negócio não fala do jejum, né? Assim, a ausência de ingesta excessiva de álcool. A gente, quando estava aí na Santa Casa, tinha um folhetinho de orientação. Eles já iam com o jejum, para não estar bebendo durante 15 dias, para trazer os exames. Claro que eles não traziam, mas a gente fala, né, para o paciente tudo certinho, nem sempre eles fazem. Isso sem contar que falou, porque a enfermeira vai lá e faz uma entrevistazinha com eles, putz, essa parte também inexiste, viu? Elas só fazem anotar o nome lá do paciente, olha lá naquela ficha, viu, Márcia? Eu já desisti. É verdade, eu estou vivendo isso porque estou coletando as elastografias e a coleta ela é bem precária. E elas no início tinha umas que elas não sabiam ainda colocar o que era ST-ALT, então assim, tem que chamar para perto, treinar, pedir ajuda, porque aí às vezes vai, né? Mas não é fácil não, gente, isso aí não é mole não. Não é. Talvez colocar um cartaz lá, sabe? Se o senhor tomou café da manhã, não poderá fazer exame, se bebeu nos últimos 15 dias vai dar muito alterado. Fazer uma sala, uma antessala, né? Sim. Antes de eles entrarem, olha, pessoal, quem não tiver feito jejum, quem tiver bebido nos últimos 15 dias, quem não tiver trazido o exame. É duro para aqueles pacientes que vêm de longe, né? Né?
Não, eu acho Jabaité, vem de Abaité, pronto. Não, Vem eu de Abaité, né? Não, de Abaité tem que fazer. Eu acho que a única coisa que eles veem normalmente é com o jejum. Mas assim, No máximo o jejum, o exame eles esquecem tudo. E assim, do álcool, eu te confesso que eu nem pergunto. Eu vou começar a perguntar, mas acho que vai voltar um monte, viu? Se eu for começar assim. Puxado. Então, aqui é para mostrar para vocês a outra meta-análise, né? Mostrando a importância dos resultados na fibrose avançada. Olha só, a área sob a curva bem maior, né, na cirrose. Claro, todos são maravilhosos na cirrose, gente. O problema é do F2, F1, F2 ali, F2 entre F3, até F1, ok. Então, isso é melhor quanto mais avançada é a fibrose. Outra meta-análise para mostrar que tanto nos pacientes com hepatite C quanto hepatite B, que foram feitos de F2 a F4, nós tivemos aqui 82%, para B aqui 81%, não está ruim, né, gente? Mesmo para B. Então, é um método que ajuda bastante. E aqui eu achei bem interessante essa comparação desse estudo. Ele é mais antigo, mas eu achei interessante. Nos pacientes com fibrose de F2 para frente, mas mais para F2, eles avaliaram aqui os métodos não invasivos, isoladamente são os de verdinho. Tá? Então, quando a gente avalia isoladamente o APRI, o EPSCoR, Fibrometer, Fibroteste, a sensibilidade é baixa, né? 70% não é bom. Quando junta com o Fibroscan, isso aumenta. Quando a gente vai para a cirrose, aumenta a sensibilidade de todos eles isoladamente, mas a do Fibroscan já aumenta muito. E quando a gente associa com o Fibroscan, a gente percebe que não há necessidade, porque ele sozinho já consegue nos dizer se esse paciente é cirrótico, entendeu? Então, quando a fibrose é menos avançada, vale a pena a gente comparar. Eu diria que vale a pena sempre nós, que somos centros de referência, que somos formadores de opinião, tem que comparar APRI com Fibroscan, tem que comparar entre nós, examinadores. Acho que a gente já está numa outra fase, né? Mas isso seria interessante bem no início, para validar, para a gente poder ver se entre nós as curvas estão ok. Mas é bacana, porque na minha prática clínica eu faço isso, até porque eu não tenho a elastografia de rotina, então eu tenho que dar uma triada em quem eu vou encaminhar, entendeu? E eu uso muito a API-FIB4, muito, me ajuda bastante. Eu trouxe isso aqui para a gente lembrar que a hepatite B sempre é o nosso calcanhar, até para a estratificação da fibrose é mais complicadinha. Então, lembrando, eu acho que vale a pena colocar isso pelos ambulatórios, sabe? Porque eu não gravo não, gente. Também não é muita coisinha para a gente gravar. Depois da menopausa, o alemão começa a chegar também. Aí é o seguinte, os doentes que não têm tratamento, quando você vai fazer a tua avaliação do paciente com hepatite B, hoje é fundamental ter avaliação da fibrose para tratar. Trata a partir de F2. Se ele tem um APRI-FIB4 que não fecha, você não tem certeza, e aí ele vai precisar de elastografia ou de biópsia, né? Então, aí tem essa estratificação. Nos pacientes que têm a ALT normal, o que fazer? Se a elastografia está entre esses níveis, significa que não há fibrose significativa, considerar uma elastografia se tiver uma carga viral mais elevada. Aqui, se está entre esses níveis aqui, que seria a área cinzenta, seja qual for o nível do DNA do vírus B ou HB e AG, vale a pena fazer uma biópsia de fígado se os resultados forem influenciar a tua abordagem terapêutica. Ou seja, se você achar que é um doente que não tem risco, que você não vai tratar,
talvez não valha a pena biopsiar. Porém, lembrar que hoje a gente precisa dessa informação, seja por elastografia, seja por biópsia, para poder definir se nós vamos tratar ou não um paciente com hepatite B. Tem que estadiar. Se tiver acima de 9, deve ser uma fibrose avançada no indivíduo que tem a ALT normal, né? Então, se tem a ALT normal, a chance de influenciar o resultado no FibroScan é menor, por isso que esse corte aqui é de 9. E aí, considerar triagem para o tratamento e para hepatocarcinoma. Hoje, a conduta, na maioria dos consensos, isso aqui é mais antigo, tá? É de 2018 ou 2015, foi o último guideline do ISO sobre isso, mas já tem outras coisas novas que eles não atualizaram. A maioria dos consensos orienta a tratar baseado hoje na fibrose, não mais em carga viral. Então, no Brasil tem F2 para frente, tá? F2 para frente trata. Independente de nível de AST, ALT, eu estou só mostrando para vocês isso aqui, não é o brasileiro, mas vale a pena, digamos assim, a reflexão. Por quê? Porque os indivíduos que têm a ALT elevada, persistentemente, a hepatite B aumenta muito mais do que na hepatite C, as enzimas hepáticas, o resultado do FibroScan precisa ser adequado a isso, e foi isso que eles fizeram. Tá? Então, aqui abaixo de 6, sem fibrose, excluir outras causas, aumento de ALT, considerar segmento com elastografia, provavelmente anual, enfim. Aqui, entre 6 e 12, que a área cinzenta é difícil, vai biopsiar se você achar que vai ter que tratar, ou seja, um paciente que tem mais de 40 anos, tem história familiar de hepatocarcinoma, você já ia tratar direto, né? Mas tem mais de 40 anos, bebeu uma época da vida ou bebe, será que esse cara não tem uma fibrose mais avançada? A elastografia não está conseguindo me dizer. Já parou de beber, mas continua com a enzima alterada, melhor biopsiar para definir se vai tratar ou não, já que a elastografia não consegue te dizer, né? Então, a cirrose a partir de 12, aí não tem dúvida, tem que tratar. Lembrando, hoje nós tratamos pacientes acima de F2, aqueles que têm história familiar de hepatocarcinoma, que têm manifestações extrahepáticas para vírus B, tá? E trata independente do grau de fibrose. E as grávidas, né, que estão a partir da 26ª semana, que tem carga viral acima de 10 a sexta, ou seja, 200 mil unidades, tá? Tem que usar o tenofovir para evitar a transmissão vertical. Aqui é outra... Não consegui, sabia? Oi? A última grávida que eu tentei tratar lá na Santa Casa, eu não consegui. Puxa vida, que pena. Assim, pedi urgência, a farmacêutica não sabia nem que tinha mudado o protocolo, que tinha portaria específica, né? Tinha portaria triste. específica, foi uma pena, porque assim, perdeu a janela, sabe? Então a gente ainda tem esses graves, né? Burocráticos. Pois é, burocráticos. Mas assim, Fernanda, eu acho que foi em São Paulo que fez isso. Eu não sei se é do Ministério. Em São Paulo foi feito, assim, tem uma nota técnica que a gente não precisa aprovar, entrar por todos aqueles trâmites lá, sabe? Da LME. Sei. A gente faz só o relatório, a receita, aí tem um papel específico e eles têm que dispensar. Aí aqui eu já mostrei, peguei todos os documentos e dei para o farmacêutico, porque como é pequeno, né, ele também não sabia. Sim. Aí eu tô com 3 grávidas, uma que veio do Haiti, Eita. negra, com antígeno E positivo, e 20ª semana ela tá, chama Marie, não sei das quantas. E com hepatite, antígeno E positivo, trata independente da carga viral, tem que fazer a profilaxia. Sim. E daí eu pedi, tá aguardando, porque também com a pandemia, as nossas coletas de RNA e DNA parou tudo. Semana passada que eles escolheram 20 pacientes meus, ainda falta mais uns 30. Eita. Então, foi tudo isso. Mas voltando aqui, outro método, né? A gente falou então da elastografia por FibroScan.
ela é indicada em qualquer caso de doença hepática crônica, contraindicações, gravidez, não porque a gente acha que faça mal, porque não tem estudo em grávida, insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica com hipervolemia, obstrução, né, de via biliar, e mais alguma coisa aí, gente, de contraindicação, e as enzimas hepáticas, né, que não podem estar acima de 5 vezes o limite superior da normalidade. Tá? Bem, falando aquilo que a Fernanda perguntou, e esses novos métodos de ultrassom, como é que está isso? São todos, têm um consenso da Sociedade de Radiologia, está tudo validado, que eles não estão validados para NEST, mas já tem validação para hepatite B e C, já tem vários estudos em NEST, mas precisa mais ainda. NEST não, é esteatose, né? E nem chama mais NEST, agora é doença hepática metabólica. Mas, enfim. Aí, nós temos vários equipamentos. Como eu falei para vocês, eu não me sinto muito à vontade de falar sobre isso, mas eu trouxe um pouco para vocês. Aqui são os diversos graus de fibrose. Eu acho bacana que a gente vê o fígado, a gente aprende a enxergar a hepatopatia, né, a formação de nódulos, o contorno hepático, os vasos. Tem uma série de coisas que eu acho que esse método nos traz de bom. E a gente consegue fazer no nosso métier da hepatologia. A elastografia hepática, a elastografia esplênica, o Doppler da porta. Então, nossa, isso é muito legal, né? A gente poder pesquisar shunt espontâneo à medida que a gente vai ganhando experiência e treinando para isso. Então, a gente põe o ROI aqui, mais ou menos nessa região que a gente está vendo aqui, segmento 4, 8 quase, sei lá onde que está aqui. É 5, né, Fernanda, Honório, Rafael, por aí, eu acho. Passa aí entre 5 e 8, vai. 5 e 8, pois é. E aí, coloca o ROI aqui. Gente, colocou aqui, você vai disparando lá. É mais leve que o Fibroscan, nosso braço não dói muito. E acabou. É isso o exame. É bem tranquilo, assim, de fazer. Aí tem os pontos de corte, né? São 10 medidas também, doutora? 10 medidas. Tem estudo para fazer com 8, mas a maioria das pessoas faz com 10, que é o que foi padronizado inicialmente. Aqui para mostrar para vocês que o ARF, respondendo mais uma vez a Fernanda, a área sobre a curva é excelente aqui, com 94 para hepatite B, para C, né, menos para B. Tem estudo com esteatose também, mostrando uma área sobre a curva boa, né? E aí vem o samba do crioulo doido, né? Cada companhia fez o seu ponto para, acho que reserva de mercado, sei lá, para não comparar entre um e outro, sabe? Eu acho que é isso. Mas agora existe um movimento para eles saírem os novos, tudo transformar para metro por segundo e quilopascais. Aí fica mais fácil para a gente padronizar nossas medidas, né? E de acompanhamento. Então, esses são os níveis mais avançados de fibrose. Gente, eu nem sei quanto tempo eu já falei aqui, meu Deus. Hipertensão portal e o risco de sangramento. Vou falar rapidinho, porque eu acho que eu já falei demais. Tem 1 hora falando. Então, assim como o Fibroscan, os métodos por ultrassom também podem avaliar a elasticidade esplênica, não a esplênica, podem avaliar a hipertensão portal, né, indiretamente. Aqui não, diretamente ele faz no baço. Então, é feita uma elastografia esplênica e a partir daí a gente consegue inferir a presença de varizes de esôfago, ou seja, além disso, a gente pode fazer elastografia do baço, não só do fígado. Então, aqui a gente consegue ver os pacientes que têm baixo risco, com esse nível de alteração, de fibrose do baço, de elasticidade, né, rigidez.
e aqui os de maior risco para sangrar. Lembra que na elastografia hepática por fibroscan a gente também consegue fazer isso? A partir de 20, a gente sabe que existe uma relação com a formação de varizes de esôfago, né? E aqui também, não no fígado, mas no baço. Isso também é bacana. Acabando, mostrando que os métodos podem também avaliar a sobrevida dos pacientes. Então, comparando aqui com estudos retrospectivos de graus de fibrose, os pacientes que têm 0 e F1, F2 conseguem viver muito mais do que quem tem F3 e F4. Isso a gente já sabe, tudo bem. Mas será que esses métodos conseguem ver isso? Sim. E de maneira estatisticamente significante, os pacientes que têm uma elastografia com menos de 9,5 kPa em hepatite C, estamos falando de hepatite C, é bem diferente a sobrevivência de que tem mais de 9,5 kPa, tá? Então, o método também nos ajuda a avaliação do prognóstico. E olha que bacana, aí vocês podem fazer aí, estratificar os níveis de elastografia com o prognóstico. Tem paciente que está aí há um tempão, que não tem ascite, né? Essa é uma limitação do nosso método da elastografia, é ascite. Eu diria para você mais do que qualquer outra coisa. E porque a gente, em centro de referência, recebe casos graves. Então, muitos deles já vêm com ascite e a gente não consegue fazer isso. Já o ARF faz tranquilo, né? Esse problema de ascite não tem. Não tem. Então, estratificar é um bom estudo aí para vocês, para fazer o segmento desses pacientes. É possível a gente avaliar a regressão de fibrose? Gente, vocês mais jovens, tratamos o paciente, agora vamos fazer uma elastografia para ver como é que está. Não tem evidência, não devemos fazer isso. Porque depois de um ano e meio do tratamento, é que as alterações relacionadas à atividade de inflamação, que certamente vão reduzir com a cura do vírus C, elas vão ter parado e você vai ficar com a fibrose real, tá? Então, o doente adora, fala, olha, reduziu pra caramba, nananã, mas aí ele vai embora, era um cirrótico e você perde o segmento. E ele volta com hepatocarcinoma. Então, melhor não. A não ser que você esteja muito, depois de um ano, né, assim, num segmento bem a miúde do doente, para explicar para ele que esse resultado não reflete nada, porque o doente quer ver o resultado. Se ele achar que está baixo, ele vai ficar feliz da vida. E a gente tem medo disso. Mas, enfim, é possível regredir a fibrose, né? Então, são duas coisas aqui nesse diapositivo para falar. É possível regredir a fibrose, a cirrose? Sim, é possível nas fases iniciais. Quando eu devo fazer a elastografia, no nosso caso, por fibroscan, após o tratamento? Não deve de rotina. Uma eventualidade, esse paciente tem NASH, eu preciso ver, eu acho que tem outros fatores, passou um ano pós-tratamento, aí tudo bem. Aí vale a pena. Antes disso, está aqui o Dr. Herzog, lá o francês, que não me deixa mentir. Então, é possível regredir a fibrose se a cirrose for recente, tá? Se tiver um controle etiológico, através do tratamento medicamentoso, o paciente jovem, a cirrose for macronodular, né? Porque aí você tira, por exemplo, o álcool, que está muito relacionado a isso, a abstinência alcoólica, a gente já viu vários pacientes com cirrose inicial regredirem. Agora, aqueles com varizes de esôfago, aí é difícil, aí já não dá mais. O que a gente deve levar de mensagens para casa? Os métodos elastográficos devem ser utilizados para avaliação da fibrose hepática. A biópsia foi reservada para diagnóstico inconclusivo ou potenciais etiologias adicionais. Como a gente deve... Quando biopsiar? Eu acho que eu não falei isso, mas assim, você fez o método tipo A, Prion, FIB4 e fez o fibroscan. Eles estão discordantes. Você sentou, analisou e encontrou um motivo para a sua discordância? Por exemplo, eu acho que eu podia ter melhorado tecnicamente, aquele exame não está tão bom. Então, eu vou repetir o exame, não vou fazer uma biópsia.
mas você avaliou e você acha que não tem motivo para esta discordância, aí tem que biopsiar. Entendeu? É isso. Vamos lá. Os métodos elastográficos podem predizer descompensação e sobrevida com vantagem de uma estratificação de risco adicional na cirrose hepática, foi o que a gente viu naquele slide. A elastografia pode identificar pacientes de alto risco para hepatocarcinoma? Sim, pode. O FibroScan é um método mais estudado e os pontos de corte ainda são variados, mas é o que temos para hoje. A avaliação de acompanhamento e triagem das populações de risco podem ser feitos por esse método? Pode, claro. A gente pode utilizar métodos não só de elastografia, tá? Eu estou falando assim, PreFib4, então você vai, por exemplo, um presídio, né? Que você tem que avaliar diversos pacientes lá com fator de risco para hepatite B, C, por álcool. Faz o FIB4, não tem como levar uma elastografia lá, é o que a gente vai fazer. Então, tem utilização muito prática para essas coisas, esses outros não invasivos. A vigilância para o hepatocarcinoma ela deve ser continuada nos doentes com cirrose, mesmo que tenha sido alcançada a supressão completa do agente nocivo. Eu acho que essa não era uma coisa concluindo essa apresentação, mas é só para chamar a atenção de todos. Os exames de elastografia hepática são são excelentes ferramentas no manejo de pacientes com doença hepática crônica, quando usados nos melhores cenários de desempenho. Indicação correta. Quantos de vocês não pegaram paciente de fora que veio para fazer elastografia com ascite, né? Então, não sabe pedir. Qualidade técnica. Então, nós vimos que a gente tem que ter 10 medidas válidas, um IQR abaixo de 30 e um IQR do CAP abaixo de 40. Executados por examinador experiente. O que significa examinador experiente? Mais de 100 exames feitos. Atenção especial à indicação e limitação do exame. A gente tem que saber o que esperar de cada exame que a gente pede. Isso é importantíssimo. A interpretação clínica dos resultados da elastografia hepática ela deve sempre nas mãos de um médico com experiência em doença hepática e deve ser feita com base em informações sobre os dados demográficos do paciente, a etiologia da doença e os parâmetros laboratoriais essenciais. E a gente que vai montar esse quebra-cabeça. Até para você olhar uma elastografia, como já aconteceu aqui, hoje, por exemplo, um paciente que a menina falou, nunca vou esquecer. Doutora, você tem que olhar o exame do Michael. O Michael gosta de ser chamado de Michael, mas aí eu gravei o nome dele. É um menino com hepatite B que já tinha uma elastografia de 2 anos atrás, não é obeso, não tem outro fator de risco, que era F1 para F2, fez em São Paulo. E agora, em janeiro que eu fiz esse mutirão, eu repeti a elastografia dele e deu quase 12. Aí eu fui olhar e falei, putz, será que eu fiz bobagem, né? Aí eu fui rever todo o prontuário dele. Nossa, mas esse menino piorou assim? Aí já tinha ultrassom antigo, lá de 2015, com esplenomegalia, né? Ele tem uma plaqueta ali de 170, 180. Então é isso. Então esse menino progrediu a doença. Né? E aí você pode ser alguém pegar, não vai evoluir em 2 anos desse jeito. Evoluiu. Na realidade, ele já estava, talvez o primeiro elastograma não estava tão bem feito. Aí eu fui ver o quê? O IQR. O IQR era 28, quase 30. E as medidas, elas não estavam assim bem homogêneas, sabe? A curva não estava legal. Então, provavelmente, o primeiro não devia estar correto, porque já tinha ultrassom antigo com um pouco de baço aumentado. Então, já pedi tratamento para ele hoje. Agora, tudo por telemedicina. Dei a resposta para o Michael, que ele vai tratar, ele ficou feliz da vida. O exame não invasivo ele deve ser repetido quando os resultados são discordantes
com contexto clínico e a biópsia hepática deve ser realizada quando a discordância é inexplicável. É aquilo que a gente comentou, né? Então, se não está bom, vamos repetir o FibroScan e se a gente não achar explicação para isso, aí a gente vai para a biópsia. Gente, eu acho que eu falei muito para variar. E super obrigada mais uma vez. Deixa eu abrir meu videozinho aqui. Abri o meu aqui também. Doutora, mas eu adorei. Eu sou R1 de clínica e nunca tinha tido uma aula assim tão completa. Então, eu adorei. Que bom. Fico feliz. Doutora Márcia, filha. Doutora Márcia Aziz. Aziz, né? Já era conhecida. Oasis, como diz aquela menina. Sabe aquela loira, Fernanda Honório, que era doidinha, psiquiátrica, que atendia com a gente no FibroScan? Ela ainda existe? Sim! Ainda existe, a Verônica. A Verônica, ela me chamava de doutora Márcia Oasis. Ela falava para todos os pacientes. Nossa, muito boa mesmo. Muito boa. Márcia Oasis é ótimo. Tenho dado uma boa olhada nos FibroScans lá da Santa Casa, eu estou catalogando eles, né? E eu vejo assim que é um exame, olhando o prontuário, olhando o paciente, que dá para acompanhar. E eu acho que tem muita coisa que a gente tem que pesquisar mesmo, é o que a gente tem tentado, né? Pesquisar para ver o que a gente encontra de resultado comparativamente desses pacientes, porque é o que eu estava falando com a doutora Fernanda essa semana. Aliás, ela estava me falando, né? É muito diferente eu pegar um F4 ali de 13 kPa e um F4 de 30, um F4 de 20 e pouco, né? Então, até que nível eu consigo, assim, diferenciar, usar meio que de screening, sabe? Para esses meus pacientes, para falar, esse é mais grave? Será que é só o KPA? A Natália, Márcia, ela vai fazer ela vai fazer o mestrado dela, vai ser em elastografia. A gente ela vai comparar. Eu tô só de, como é que se diz, intrusa no trabalho, que a orientadora é a Maria. Que nada, tá me ajudando muito. E aí eu tô de, como é que fala? Nem sei como é o nome lá. Sei lá. Co-orientadora. Não posso ser co-orientadora porque eu não tenho mestrado. Então, participante. Tô de participante, sei lá. E aí eu tô ajudando para aquela... Pitacos, da turma do Pitaco. É que nem eu aqui no Covid, eu só dou Pitaco. Tô na turma do Pitaco, Márcia. Mas aí o objetivo é comparar valores de elastografia em paciente Child-A para predizer o risco de varizes de esôfago. Então, aquele Child-A que tem 15 de kPa e aquele Child-A que tem 25, né? Então, a gente está comparando. O nosso entrave é que, assim, o FibroScan foi para manutenção, aí voltou agora e, assim, eu nem falei para vocês, a Tati foi ver na sexta-feira e ele não estava funcionando. Então, foi de novo para ver alguma coisa lá. Pois é. É a placa. Mas, na realidade, então, Natália, você está validando o Baveno, é isso? Isso é interessante, dá uma estudada no consenso de Baveno 6. A gente escreveu com uma aluninha daí, a Daiane, eu acho que era do 2º ano. Ela escreveu esse trabalho, mas aí, enfim, eu saí e não consegui dar sequência, mas é exatamente isso. É mais ou menos isso mesmo. Verificar aí fala com a Giovana, a Giovana faz as endoscopias, né? Dá um trabalho bem bacaninha, não dá, Márcia? Nossa, super! Até para ver se a partir de... O Baveno fala que a partir de 20, né? 20, E será que nos nossos 20 é 20 e 100 mil mesmo? plaquetas, né? Porque eles associam. Sim, eles associam um KPA mais alto com uma plaqueta mais baixa. Uma plaqueta de 100 mil, exatamente. E a gente aí não precisaria... a nossa casuística, né? Sim. Bora ver é isso, é bem legal validar o Baveno, viu? Eu acho que vai fazer sucesso o seu trabalho. Estamos torcendo, doutora, e coletando. Que bom, Mas muito obrigada pela aula, viu? Obrigada. Tá bom, gente. Foi bom ver vocês. Deixa eu ver se o Maurício, eu vi um carro chegando, deixa eu ver se é ele queria dar um oi aí, peraí. Vamos ver se ele apareceu por aí, se terminou a apendicite.
Então, Natália, bota quente aí para sair esse trabalho, hein, Natália? Nossa, mas eu... Agora, toda hora que eu vou atender alguém no ambulatório, a primeira coisa que eu faço na hora de abrir o prontuário é procurar Não, eu elastografia. acho que ele está dentro de uma barriga lá. Ah, ainda tá lá operando, né? Tá bom, Márcia. Brigadão, viu? Um beijo para vocês, dá um beijo Beijo. na Camila, em todo mundo. Camilinha não tem interesse. Camilinha A não tem Camilinha não tem interesse. interesse, né? Só agora tá lambendo a cria. A cria. Essa fase é assim mesmo. Então, tá bom. Deixa ela Brigadão, lambendo viu? a cria. E dá um Tá beijo bom? pra Obrigada, gente doutora. chegar. Obrigado. E aí a gente Boa combina um noite. outro dia. Eu tenho uma apresentação pronta, lá vai eu me oferecer, né? Mas é tão bom Não, ver mas você. se ofereça. O que E você eu quiser, sempre Márcia. aprendo. Não agora, assim. Esses 15 dias vão ser, como eu falei para vocês, a gente vai ter que brigar com o vereador, com não sei o quê. Eu sou a da pitaqueira, né? Não estou na linha de frente, não, dessa briga, mas eu que escrevo as coisas. Então, eu vou estar enrolada. Mas eu fiz uma apresentação para aquele evento do Dimas e eu aprendi muita coisa lá, sabe? Fazendo essa aula. E, de repente, a gente pode compartilhar, que é sobre a vigilância do hepatocarcinoma nos pacientes também co-infectados. Entendeu? Legal, Márcia. É ótimo. Uma boa. Tem isso. Aí eu vejo depois o que eu tiver aí, vou passando para vocês e a gente vai conversando. Agora eu vou ter que ir para uma outra live aí, sei lá o quê. Tá bom, Márcia. Obrigadão. Tchau. Beijo, gente. Tchau, Tchau, gente. Tchau. Abraço. Um abraço pro Maurício lá. Eu dou sim. Estamos esperando vocês aqui, hein? Deixa eu falar. Vamos sim, se Deus quiser. Deixa passar essa loucura Pra aí. deixar que a gente entrar na ilha, Márcia. Exatamente. Precisa ter um pirulitão. Aí meu marido se garante. Não tem jeito, né, Fernanda? Eu só falo bobagem, tá bom? Beijo pra vocês. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Eu não sei apagar. Boa noite. Aí, sei lá.